galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês sabem, a quinta temporada tá acontecendo a todo vapor e surgiu uma teoria a respeito do Evil Morty que eu não podia deixar de abordar aqui no canal. Inclusive algumas pessoas pediram pra eu abordar, que surgiu lá no Reddit nos Estados Unidos e o canal Film Theory abordou, então eu quero trazer um vídeo falando a respeito dessa teoria pra vocês. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô preparando um vídeo bem épico de Rick and Morty pra trazer pra vocês e eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos, então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então, lá no Reddit, a teoria foi criada pelo Guest Writer. E vale frisar desde já que essa teoria é um pouquinho conflitante com a teoria do Evil Morty, que eu já tenho abordado aqui no canal diversas vezes, de que o Evil Morty seria na verdade o Morty original do nosso Rick C137, então essas teorias não se encaixam tão bem. Se uma for verdade, dificilmente a outra vai ser verdade também, e eu particularmente prefiro um pouco mais a teoria de que o Evil Morty é o Morty original do nosso Rick. Mas de qualquer forma eu vou apresentar para vocês todos os argumentos e até mais alguns argumentos do que foram apresentados para ajudar a comprovar essa teoria que eu vou falar para vocês hoje. E para começar essa teoria, a gente tem que falar a respeito de outra teoria que eu ainda não abordei aqui no canal, mas que eu gostaria de ter abordado antes. É que a gente não tá vendo a mesma família em todos os episódios. Em alguns episódios a gente pode estar vendo uma família distinta, tendo outras aventuras que não é a família C137. E essa teoria surgiu principalmente depois do episódio do Sr. Bunda Cagada, porque a gente vê, né, se vocês se lembram do episódio, a gente vê que ele era parte da família, que ele estava sempre presente ali nos eventos da família, só que a gente como espectador ainda não tinha visto ele aparecendo em momento algum. Então surgiu a teoria na época de que a gente estava vendo uma família diferente, só que depois de alguns episódios a gente vê não só fotos, né, do Sr. Bunda Cagada no episódio dos clones, ali a gente vê fotos dele na geladeira, como a gente vê ele literalmente aparecendo na quarta temporada. Então, de certa forma, essas aparições do Sr. Bunda Cagada acabaram destruindo essa teoria de que a gente estava vendo várias famílias diferentes. Mas, de qualquer forma, essa teoria ainda seria possível. Pode ser que um bloco de episódios se passem com essa família e outro bloco de episódios se passe com outra família. Então, apesar de enfraquecer um pouquinho essa teoria, a aparição do Sr. Bunda Cagada não nega que essa teoria pode existir. E agora, no começo dessa quinta temporada, a gente está vendo essa teoria ganhando ainda mais força, só que com um twist bem interessante, que a gente estaria vendo a origem do Evil Morty e a gente estaria vendo isso acontecendo com outra família que não é a família C137. E não só isso, a gente estaria vendo essa família no passado, a gente estaria vendo os eventos mais ou menos ao mesmo tempo que os eventos da primeira temporada. Então, enquanto a família C137 estava fazendo o que ela faz na primeira temporada, a gente estaria vendo essa família da quinta temporada ao mesmo tempo. E essas duas famílias se cruzariam no final da temporada. A gente veria essa família que seria do Evil Morty e a nossa família, né, do C137 se encontrando no final épico da primeira temporada. Então essa é a teoria e existem alguns argumentos que ajudam a comprovar que essa teoria é de fato uma possibilidade. Em primeiro lugar, a gente vê o Rick, né, bem diferente nessa temporada. Isso é uma observação que muitas pessoas fazem todo dia, seja nos comentários, seja no meu Instagram, seja no grupo lá do Telegram. Muitas pessoas estão reclamando que o Rick mudou muito, que o Rick tá completamente diferente, que o Rick foi nerfado. Então muitas pessoas estão argumentando que esse pode de fato ser um Rick completamente diferente do Rick mais Rick de todos, que seria o Rick C137. E não só isso, a gente vê que as opiniões sobre amor dele mudaram completamente. A gente vê na primeira temporada ele falando que amor é pros trouxas, que é uma reação química e que o Morty tem que focar na ciência e não no amor. E a gente vê que nessa temporada ele inclusive recomenda pra Summer dar uma chance pro amor. A gente vê que ele mudou da água pro vinho com relação a esse assunto do amor. Então seria mais uma prova de que a gente tá vendo outro Rick e não o Rick original. E nesse episódio, né, junto com a Summer, não é nem o único interesse romântico que a gente vê. Praticamente todo episódio nessa temporada, o Rick tem um novo interesse romântico. E outro ponto que de certa forma ajuda a comprovar essa teoria, que eu mesmo vou incluir aqui no vídeo, é que a gente ainda não viu o Pessoa-Pássaro, mesmo que no final da quarta temporada ele tenha uma relevância muito grande. A gente sabe que ele tá na garagem do Rick, mas ele ainda não foi citado de forma direta. Tem até uma piadinha que a gente pode entender como uma citação do Pessoa-Pássaro, mas ele próprio ainda não apareceu, então eu acho que ele já teria aparecido se a gente estivesse vendo a mesma realidade.
Mas vale lembrar no decorrer desse vídeo todo que a temporada ainda não terminou e já existem alguns argumentos contra essa teoria que eu vou abordar depois. E não só o Rick tá completamente diferente, tá menos genial, tá mais fraco no decorrer dessa temporada, como o Morty, no sentido completamente contrário, ele tá cada vez mais inteligente e mais violento. A gente vê já no primeiro episódio dessa temporada que o garoto tá agindo de uma forma que não é muito característica dele, né? Quando ele age com uma frieza muito grande para invadir aquela dimensão secundária de Nárnia, ele invade, mata todo mundo com uma habilidade muito grande. E isso falando somente do primeiro episódio, né? Sem falar da experiência com a Jessica, que ele tem nesse mesmo episódio, que parte completamente o coração dele. Depois a gente vê outras coisas bem bizarras acontecendo com ele, como o episódio dos espermatozoides, né? Que muitas pessoas não gostaram. Tem também o episódio da Planetina, né? Que novamente parte o coração dele. A gente vê um momento dele muito diferente, brigando com a mãe, né, dando um baita chilique ali na casa dele. Então a gente vê algumas características diferentes no Morty também, e um dos argumentos que é utilizado nessa teoria é que ele tá menos maduro do que na quarta temporada. A gente vê o relacionamento dele com aquela garota no episódio do loop temporal, que ele tem um relacionamento muito mais maduro, que ele tá muito mais maduro do que no episódio da Planetina. Então seria um argumento de que a gente não tá vendo o mesmo Morty e principalmente que a gente tá vendo o Morty anos antes do que a gente está vendo na quarta temporada. E mais alguns argumentos que ajudam a fortalecer essa teoria. A Beth tá bebendo de novo, a gente não via a Beth bebendo já faz algum tempo. E talvez o argumento que o Guest Writer mais utiliza para comprovar essa teoria é que o Morty tem 14 anos desde a primeira temporada. A gente vê no episódio Anatomy Park que o Morty fala diretamente que ele tem 14 anos, ele fala porque ele não queria que a Annie ficasse confusa, achando que ele era mais novo. Ele fala, não, eu tenho 14 anos. Depois a gente vê ele falando que o Jerry deveria bater na porta porque ele é um garoto de 14 anos, então provavelmente ele estava fazendo coisas erradas dentro do quarto. E finalmente, né, 5 temporadas depois, a gente vê no episódio da Planetina a Beth não gostando nem um pouco da situação, porque ela diz que a Planetina tá namorando um garoto de 14 anos. Então, da primeira até a quinta temporada, o Morty continuaria com 14 anos, o que mostra que ele pode ter voltado no tempo. Lembrando, essa teoria não é minha, mas esse é um dos grandes argumentos que eles utilizam para ajudar a comprovar ela. E além disso, a gente sabe que o Mr. Nimbus, né, e o Rick têm um pacto de não entrar no oceano. O Rick não pode entrar no oceano de forma alguma, como a gente vê no comecinho do primeiro episódio, só que a gente vê que na terceira temporada o Rick de fato entra no oceano. Então esse episódio, obviamente, tem que ter vindo antes do episódio da Cidadela, na linha temporal, porque senão o Rick não conseguiria ter entrado em Atlântida. Então a gente vê várias inconsistências temporais, né? A gente vê coisas que não poderiam ter acontecido exatamente na ordem que elas acontecem, e a gente tem também 2 natais presentes em Rick and Morty. A gente tem o episódio das cobras, que a gente vê que eles estão vestidos ali, né, com roupas natalinas, e a gente tem o episódio daquele mendigo que fica gigante, né, que é também o episódio Anatomy Park, que é um episódio natalino também. Então, no mínimo, 2 natais a gente já viu em Rick and Morty. Então, pelo menos 2 anos o Morty teria que ter envelhecido nesse período todo. Então, ele teria que ter, né, pelo menos segundo a teoria, entre 15, 16 ou até mesmo 17 anos, dependendo do que a gente viu até agora. Então, como eu disse, a quinta temporada estaria acontecendo de forma simultânea. É como se tivesse a primeira temporada A e a primeira temporada B. A gente tá vendo aqui a família C-137 e aqui a família do Evil Morty, né, que ele tá surgindo depois de tantas coisas ruins acontecerem com o Morty já na primeira temporada. Então a gente veria ele se cruzando já no final dessa primeira temporada. E outro argumento é que o próprio episódio Mortiplicity seria uma forma indireta, seria uma piscadinha pro espectador para mostrar que a gente tá vendo outra família. Porque a gente começa o episódio vendo uma família de iscas, depois pula para outra família de iscas, depois pula para outra, o que ajuda a mostrar que os criadores podem estar dando uma indiretinha, que a gente tá vendo outra família que não a família que a gente estava acompanhando nas 4 temporadas anteriores. Então seria uma piada bem meta, né? Mas que pode ser usada como argumento para ajudar a comprovar essa teoria. E por fim, como eu sempre acompanho tudo que sai de Rick and Morty, eles falaram no episódio do Adult Swim Festival, né? Eles estavam lá num painel muito grande que contou inclusive com Dan Harmon. O Scott Marder, que se não me engano é um dos produtores da série, falou que vai ter um episódio canônico, vai ter uma história canônica, né? Eu não lembro exatamente como ele falou em inglês, mas ele deu a entender que o cânone da série vai ser muito modificado de alguma forma e que os fãs vão gostar bastante, vai explodir a cabeça dos fãs.
então é mais um indício de que a gente vai ver o retorno do Evil Morty. Não necessariamente é um indício do que essa teoria está dizendo, mas é um indício de que ela pode acontecer já nessa quinta temporada, porque só algumas histórias eu acho que justificariam, né, esse comentário que o Scott Marder fez, que seria um episódio envolvendo a Diane Sanchez e um episódio envolvendo o Evil Morty, lembrando que a história dos clones, né, da Beth Clone, já foi solucionada na quarta temporada. Pelo menos é o que eu espero por causa desse comentário que foi falado. E outros aspectos bem pequenininhos são utilizados, né, para ajudar a confirmar essa teoria. A gente vê a Summer usando óculos escrito 2010. Obviamente a gente não tá vendo a série se passando em 2010, mas a gente vê a Planetina usando uma camiseta bem específica, que é Vote Não na proposta 6, que aconteceu em 2018. Então por que eles estariam botando uma coisa tão específica, né, do ano de 2018, se a série teoricamente estaria se passando depois disso? Então seria mais um forte indício de que a gente pode estar vendo isso tudo acontecendo 2 ou 3 anos atrás. Então, só para fazer um resumão, só para concluir a teoria, a gente está vendo outra família desde o início da temporada por causa das mudanças óbvias nas atitudes dos personagens e no episódio Mortiplicity, e não só isso, a gente está vendo o que aconteceu com essa família 2 ou 3 anos atrás, e essa família vai dar origem ao Evil Morty. E esse Morty, né, se tornaria o Evil Morty por causa das bizarrices aí que acontecem com ele no decorrer dessa quinta temporada toda, e a gente veria o final magistral da primeira temporada acontecendo, só que agora com um espelho, né, a gente estaria vendo o outro lado desses acontecimentos, vendo a família que deu origem ao Evil Morty. Então, essa seria a teoria, e eu deixei aqui pro final para falar que eu tinha feito um vídeo, eu cheguei até a gravar esse vídeo falando a respeito da teoria e falando porque eu não acho que essa teoria é real, só que eu decidi gravar separado porque o vídeo acabou ficando muito longo, então eu decidi regravar os dois vídeos e eu vou gravar já na sequência. Eu não sei exatamente quando eu vou conseguir postar, mas eu vou fazer um vídeo a respeito da teoria, que é esse daqui, e eu vou fazer um vídeo também dizendo porque, pra mim, essa teoria não faz tanto sentido assim. Eu vou fazer um pouquinho de advogado do diabo e vou tentar comprovar que essa teoria não é verdade e que eu ainda acredito que a teoria do Evil Morty, que eu já falei aqui no canal várias vezes, ainda é a verdadeira. Então, se vocês querem assistir esse vídeo, eu vou postar logo na sequência qual é a sua teoria do Evil Morty preferida, essa que eu citei agora, ou a teoria de que o Evil Morty é o Morty original do Rick 637, e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve. E como eu falei, pessoal, eu vou colocar o vídeo aqui do lado, pelo menos depois que eu postar o segundo vídeo eu vou colocar ele aqui do lado. Então vocês assistam que eu gravei esse vídeo falando a respeito da teoria, que não é minha, e eu vou fazer esse segundo vídeo falando por que eu não acho que essa teoria seja real.